o nosso vídeo de hoje será aqui na igreja com 450 quilos de ouro. Holding my breath, 'cause I won't let you go. Muito bem, meus amados irmãos, o nosso vídeo de hoje será aqui na igreja com 450 quilos de ouro, espalhados pelos detalhes em suas obras. A belíssima Basílica de Nossa Senhora do Pilar possui um dos interiores mais admiráveis do Brasil. Your last few words is all that I know. Finding some peace. Quem montava a iniciativa e financiava a construção desses templos não era a cúpula da Igreja Católica, mas sim o povo. No caso da Matriz do Pilar, foi assim que aconteceu. Toda a riqueza dessa igreja foi custeada por doação de ouro de seus fiéis. You gotta hold on, my love. You gotta hold on, my love. So many miles I traveled before, and now I want it back, and I'm wishing for more. We are no more. We are no more. Assim, no auge do período do ouro, quando a cidade de Vila Rica crescia cada vez mais, diversas confrarias se reuniam para construir uma segunda matriz. A primeira era a da Conceição de Antônio Dias, igreja que também visitaremos aqui no canal. Dentre essas confrarias, as que mais se destacou foi a Irmandade do Santíssimo Sacramento. Irmandade esta que, como que de costume, era a principal irmandade envolvida na construção das matrizes mineiras. To see you anymore will break down my heart. You gotta hold on, my love. You gotta hold on, my love. So many miles. Além disso, um dos principais benfeitores da nova matriz do Pilar foi o próprio governador da província. No ano de 1731, foi realizado aqui o compromisso de construção firmado por João Fernandes de Oliveira, com o projeto atribuído ao sargento-mor e engenheiro Pedro Gomes Chaves. Como já havia uma capela no local e a construção começou pelo corpo da igreja, feito em taipa de adobe. A igreja primitiva foi mantida intacta, servindo como capela-mor, sendo demolida em 1731. No ano de 1733, grande parte da construção já estava pronta. Os irmãos negros da Irmandade do Rosário organizaram uma festa apoteótica para a inauguração. Em 1736, Antônio Francisco Pombal, irmão de Manuel Francisco Lisboa, assumiu a decoração do interior da igreja. Nessa época, foram finalizados os altares laterais, cada um pertencentes e financiado a alguma irmandade. Holding my breath, 'cause I won't let you go. Your last few words is all that I know. Finding some peace with you by my side. No fears anymore and no need to hide. Pode-se observar também que existe uma área construída para os ilustres da cidade. Provavelmente funcionava como camarotes. My love, so
are no more. Holding my breath, 'cause I won't let you go. O forro da nave é composto por 15 painéis representando personagens do Antigo Testamento, com pinturas atribuídas aos pintores João de Carvalhais e Bernardo Pires. Your smile, your grace, you light up the dark. To see you anymore will break down my heart. You gotta hold on, my love. You gotta hold on, my love. Em 1755, Manuel Francisco Lisboa, pai de Aleijadinho, foi encarregado de verificar a durabilidade do teto da Capela Mor, de forma a saber se estava em posição de durar anos. Ele atestou que havia uma série de problemas, sobretudo riscos de infiltração, que impediram inclusive de dourar a capela. Apesar disso, o teto durou até 1777, quando então Elias Xavier da Silva realizou a nova cobertura, dessa vez em forma de ogiva, com um quadro da Santa Sé em seu centro. E em 1774, a Capela Mor foi finalmente dourada. No fim do século XVIII, foi necessário construir uma torre e no ano de 1825, parte das antigas paredes de adobe foram reedificadas em pedra e cal. Somente em 1848 foi finalizada a parte externa da igreja, como uma remodelação da fachada e conclusão da segunda torre. No ano de 2012, o então Papa Bento XVI eleva a igreja à condição de basílica menor. Se você chegou até aqui assistindo o nosso vídeo é porque deve ter gostado dessa belíssima igreja. Agora, na segunda parte do nosso vídeo, prepare-se para uma jornada única e fascinante pela belíssima história do Brasil de uma forma muito exclusiva. O nosso guia, Caio D, contou a história tanto da Basílica de Nossa Senhora do Pilar quanto de Ouro Preto e também mesclou um pouquinho com a história do Brasil de uma forma fascinante. O mesmo da história de Ouro Preto, que foi Vila Rica, né? Foi o primeiro nome aqui. Foi capital de Minas Gerais durante 177 anos. De 1720 até 1897 a capital era aqui, né? Só depois foi transferida para BH.
E aqui foi também o Eldorado. O Eldorado. Aqui foi um dos lugares do mundo inteiro onde se encontrou a maior concentração de ouro. Tá? Nasce Ouro Preto no final do século XVII, dia 24 de junho de 1698, foi enviada uma carta lá para a Europa, né, levando a notícia de que nas terras do sertão paulista, coisa fácil era achar o ouro. Né? Dizia que coisa fácil era achar o ouro. Dizia mais, né? Na carta tinha uma frase seguinte que afirmava que no interior paulista, o ouro era tão abundante que o metal rolava no leito do rio. Eu já falei com vocês que vocês estão visitando um dos lugares do mundo inteiro onde foi encontrada a maior concentração de ouro. O negócio já começou a funilar. Teriam sido enviados para a Europa, oficialmente, pouco mais de 1.000 toneladas de ouro. O ciclo do ouro, a história do ouro aqui, ela está compreendida entre os anos de 1700 e 1800, 100 anos, né? E teve um intervalo de 13 anos, onde nem a presença do Estado havia. Então, ao longo de 100 anos, os 13 primeiros anos, nada foi registrado, porque não tinha a presença do Estado aqui. Durante 13 anos, essas terras eram terras desgovernadas. E aí, ao longo dessa primeira década, essa carta, né, importantíssima, essa carta, antes dela chegar lá na Europa, ela passou pelo nordeste do país. Ela passou por Bahia e Pernambuco, que era onde o povo estava residindo, né? Antes de descobrir Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro, era bem decadente. O progresso, a prosperidade, ela estava no nordeste, Bahia e Pernambuco. Então, uma carta dizendo que no interior paulista o ouro rolava no leito do rio, isso atraiu multidões para cá. Tanto que eu já falei com vocês que durante 78 anos aqui era o maior aglomerado de pessoas nas Américas. De 1705 até 1783, foram 78 anos, né? Aqui tinha mais gente do que São Paulo, do que Rio. Eu falei que tinha 3 vezes mais habitantes do que Nova York. A notícia passa pelo Nordeste, atrai multidões. Começou então o que é chamado de corrida em busca do ouro, no cenário histórico nacional também conhecido como saga pelo ouro, né? E aí vieram aventureiros, mercadores, bandoneiros, tropeiros, diversos grupos atraídos pelo ouro que rolava no leito do rio. Durante 10 anos, a primeira década, foram diversas cartas enviadas para a Europa, confirmando para o pessoal de Portugal que realmente no interior paulista coisa fácil era achar o ouro. Porém, aí começaram a surgir os poréns, né? Mais fácil ainda é ficar sem ele. Porque numa terra que milhares de pessoas vieram atraídas por ouro e não havia presença do Estado, um matava o outro para ficar com o ouro dele, com muita facilidade. Aquela nota que dizia que o ouro rolava no leito do rio foi confirmada diversas vezes, porém morria-se de fome com ouro no bolso. Pessoal, ao longo de 40 anos, 4 primeiras décadas, o ouro era um ouro superficial. Então era o ouro catado em alto das serras, no leito dos rios. É por isso que a nota dizia que coisa fácil era achar o ouro. Era um ouro em superfície. Imagina, 40 anos de catas de ouro em superfície. E teve mais 50 anos de um processo de mineração com sucesso. Então foram 100 anos. Já podemos começar a acreditar nessa história que o ouro rolava no leito do rio. Durante os primeiros 40 anos, ouro aqui não valia nada. Ouro aqui, nessa região, não valia nada. Por quê? Tinha em abundância, mas não havia com o que você trocar o ouro. Não tinha mercado aqui, não tinha comércio, não tinha urbanidade. Então vinham para cá diversos grupos, catavam o que podia. O ouro aqui não valia nada, porque não adiantava morrer de fome com ouro no bolso, né? E aí eles levavam esse ouro para trocar. Aonde? Bahia, Pernambuco. Eu dei a rota, né? Eu falei que a carta passou pelo Nordeste, atraiu multidões. Eu falei que São Paulo e Rio era decadente. Eu gostei de você falar de Paraty, porque você pensou na Estrada Real, né? A
estrada real era a estrada do escoamento da riqueza. Porém, pessoal, a estrada real, rota real, que era o nome, ela foi criada em 1740. Foi em 1743 que a coroa portuguesa percebeu que o ouro ir para o Nordeste estava cheio de contrabando. A rota que ligava essa região ao Nordeste foi considerada uma rota viciada, cheia de desvios, contrabando. Então, para ter controle do ouro, foi que a coroa portuguesa criou a rota real. Mas isso foi só em 1740, tá? Então vinham aqui, catavam o que podia e levava de volta. Bahia e Pernambuco, o negócio lá estava bom. Lá tinham fazendões ultra produtivos. Então, onde havia mercadoria de qualidade era no Nordeste. Beleza, chegava, catava o que podia, fazia uma viagem difícil até lá para poder trocar o ouro em algo. Qual era a primeira mercadoria que eles queriam em troca do ouro? Transporte. Transporte. Eu só não vou deixar o cavalo na frente, porque ninguém queria cavalo não, queriam mulas e burros. Cavalo é chique, cavalo era lá pro litoral, claro. Para vir para cá, para uma Minas Gerais, de dificuldade de acesso imensurável. Cavalo, manga larga, não, mas mulas e burros. Os escravos, num primeiro momento, não era tão necessário. É claro que escravo sempre foi necessário, desde a chegada até, porque as tropas de bandeirantes sempre tinham escravo para carregar ferramenta, né? Mulas e burros. Foi uma mercadoria que no Nordeste encareceu demais, né? Por quê? Para poder voltar até aqui e ao invés de levar bolsões abarrotados em ouro, levava-se cangalhas cheias de ouro. É lógico que no lombo das mulas eles iam colocar grãos, né? Porque quando fala assim, a comida está sempre em voga, né? É claro que eles queriam, além das mulas, grãos para poder facilitar a viagem de volta. Então, beleza. Diversas notícias de que o ouro estava literalmente rolando na colônia, circulando, né? E aí a coroa portuguesa demorou 10 anos para tomar a primeira atitude para ter posse dessa localidade aqui. 1698 receberam a notícia. Quando foi em 1708, depois de 10 anos, né, a coroa portuguesa resolveu tomar a primeira atitude para ter a posse da localidade. E aí eles mandaram de lá para cá, porque as notícias dizendo que a desordem era muito grande, né, falta de presença do Estado, o pessoal morrendo de fome, não tinha estrutura nenhuma. Eles mandaram cavalaria portuguesa. Foram algumas caravelas, né, que saíram da Europa, vindo para cá, trazendo pólvora, trazendo a força maior para poder entrar em conflito com os paulistas e ter a posse da localidade. Chegaram e aportaram aonde? Aportaram no Nordeste, pararam lá, Pernambuco, e fizeram uma aliança com os fazendeiros de Bahia e Pernambuco, para que os fazendeiros lá subsidiassem as tropas portuguesas, para que as tropas viessem entrar em conflito aqui contra os paulistas, que estavam aqui uma bagunça danada. Começaram conflitos aqui, que foi a primeira guerra nessa região, a Guerra dos Emboabas. Pessoal, isso é importante, né? Porque realmente antes de Tiradentes e Aleijadinho nascer, muita coisa aconteceu por aqui. E esses conflitos marcam a conquista do território. Foi só a partir, né, da Guerra dos Emboabas que a coroa portuguesa começou a preocupar com o Sudeste. Porque até então eles estavam estabilizados com a produção de cana no Nordeste, né? E aí depois que descobriu o ouro e que eles empenharam esse movimento para conquistar o território, aí é que o Sudeste evoluiu. São Paulo cresceu demograficamente, porque onde o ouro foi descoberto? Eu falei com vocês, no sertão paulista. O ouro não foi descoberto em Minas Gerais, nem existia Minas Gerais, né? Tudo era São Paulo. Rio de Janeiro só foi capital do Brasil por causa de Minas. A transferência da capital de Salvador para o Rio de Janeiro se teve para ter mais proximidade, mais controle do que estava acontecendo aqui, tá? Então, Guerra dos Emboabas teve um início em 1708, quando foi em 1711 esses conflitos começaram a acabar. 1711 fechou a Guerra dos Emboabas, podemos dizer que o Estado chegou, né? Batizou a vila
8 de julho de 1711, foi quando deram nome à Vila Rica, o primeiro nome que aqui teve. E nesse mesmo momento iniciaram a construção da sede do Estado. A primeira grande obra empenhada pela coroa portuguesa aqui foi a construção de uma das igrejas mais ricas do país, né? Uma das mais belas artes do período colonial e, como eu falei, construída em tempo recorde, tá? Iniciou em 1711, quando foi em 1733, a igreja já estava pronta. Foi só 22 anos, pessoal. Por quê? Teve um empenho da coroa para se fazer presente aqui o mais rápido possível para ter o controle da situação. E a situação antes da chegada da igreja, eu já falei, era uma bagunça danada, eram terras desgovernadas, tá? E aí então, a mão de obra para a construção foi toda importada, diferente lá da São Francisco de Assis, que teve o Aleijadinho e o Ataíde, né? Os locais, aqui não. Aqui os artistas todos europeus. A construção do imóvel foi feita por um grupo técnico, conhecedor de técnicas construtivas, né? Qual foi esse grupo? Eu vou mudar a pergunta, que vai ser a mesma, eu só vou mudar algumas palavras da pergunta e a resposta vai vir na ponta da língua, quer ver só? Qual foi o grupo responsável pelo trabalho bruto aqui, trabalho pesado? Mas por que quando eu falei que o trabalho técnico foi feito e ninguém respondeu? Politicamente correto é dizer que foi o povo africano, que foram escravizados, mas que dominavam técnicas agrícolas, construtivas e de mineração. Ó, lá no Nordeste, quando perceberam que o clima e o solo nordestino era favorável para plantar cana, quem que eles trouxeram para plantar cana? Africanos do norte da África, de uma região da África que já trabalhava com cana há muito tempo. Antes de invadir o Brasil, a África já plantava cana. Então eles trouxeram técnicos agrícolas. Só que o colonizador europeu não ia colocar no papel especificar tudo isso, né? Aí beleza, para o plantio de cana vieram agricultores. Agora, para a construção, para construir igreja, palácio, forte, tudo enquanto é canto do Brasil, quem que foi trazido? Africanos escravizados, mas lá do Sudão, lá do Egito. Era um pessoal que tinha uma destreza danada em trabalhar com pedra. Então eles tinham um conhecimento ancestral, até pirâmide já tinha erguido, em talhar pedra, cortar as pedras em blocos cúbicos e encaixá-las com muita destreza. E fazer tudo isso aí ser erguido. E não só aqui, né? Igual eu falei, no Brasil colonial inteiro. Aí beleza, agricultores e obreiros. Eu falei com vocês que aqui aconteceu 40 anos de catas de ouro em superfície, né? 40 anos catando ouro em superfície. Milhares de pessoas. 4 décadas catando ouro. Milhares de pessoas. O que aconteceu com o ouro da superfície? Acabou? Não acabou. Sumiu. Foi levado. Esgotou. Você quer o termo correto no processo desse? Exauriu. Exauriu. Esse é o termo correto. Ok? Mas acabar e não acabou. O ouro que saiu daqui, não só o ouro, riquezas minerais imensuráveis que saiu daqui, passou por Portugal, né? A maior parte do ouro que saiu daqui está onde hoje? Está lá na Inglaterra, a maior parte. Quem é a detentora da maior quantidade de ouro que saiu daqui hoje é a Inglaterra. Portugal tinha seus tratados com a Inglaterra, né? Tinham créditos e débitos. Primeira relação comercial de Portugal tinha que ser com a Inglaterra. E automaticamente a Inglaterra protegia Portugal, né? Para poder se lançar ao mar e tudo lá. Beleza. Fora a Inglaterra, quem mais tem? Segundo lugar, a França. A França tem demais. Porque tinha mercadorias que só a França produzia. E os reis de Portugal, ao longo do século XVIII, foram os reis mais ricos do mundo, porque eles tinham nas mãos Minas Gerais. Minas Gerais, não era só mina de ouro, eles tinham mina de diamante, eles tinham minas de esmeraldas, topázos, turmalinas. Por que o nome do estado é Minas Gerais? Porque são Minas Gerais, né? Beleza. França, terceiro lugar, quem? Itália. Teve um tratado, né? Teve uma cartinha que o rei de Portugal mandou para o Papa.
missionários, se envolveram na missão da expansão da igreja em comunhão com o Estado. Beleza, então foi Inglaterra, França, Itália, Alemanha e Holanda. Aí chegou Alemanha e Holanda. E o ouro foi para lá na década de 50, 1750, aconteceu um terremoto em Lisboa. Lisboa foi destruída em 1755, né? E a reconstrução de Lisboa aconteceu numa época de apogeu. Eram toneladas e toneladas de ouro que estavam sendo enviadas para a Europa. E aí foi contratada a mão de obra dos vizinhos, né, para poder reconstruir Lisboa. Então, em ordem decrescente, né, eu citei aqui Inglaterra, França, Itália, Alemanha, Holanda, Espanha e Portugal. Tá? Eu estava lá na África com vocês e dei um pulo lá na Europa para expandir um pouco o leque de um Ouro Preto, que nós poderíamos fazer um passeio aqui o dia inteiro, só focado na história nacional. Vamos abrir o leque e colocar Ouro Preto como das poucas cidades brasileiras que teve repercussão direta na economia europeia, né? E agora eu vou voltar aqui, que eu estava quase perdendo o fio da meada aqui, porque que eu fui parar lá na Europa, mas voltou, né? Porque eu estava fazendo uma análise com vocês com relação ao ouro que esgotou, né? E aí, beleza, 40 anos catando o ouro exauriu. Qual que foi o processo seguinte? Minerar. E para minerar, para tirar o ouro dentro da serra, quem que eles trouxeram? O africano. Vamos mudar a fala, o africano. Mas eles não trouxeram nenhum africano que plantava e nem o africano que construía. Eles trouxeram africanos da Costa do Ouro, uma região da África, porque a África é um continente gigante, e em cada região tinha suas especificidades, sua fala, sua estatura, sua aparência, né? E aí, para minerar, não adiantava trazer plantador de cana, que não ia dar certo. Então eles trouxeram engenheiros de mineração, pessoal da Costa do Ouro. Na Costa do Ouro já trabalhava com ouro antes de Cristo, na época dos faraós. Quem tinha conhecimento? Não era o europeu que narrava, não. Quem sabia fazer era o povo africano. Mão de obra importada, africanos escravizados na construção, artistas europeus no delicado projeto, ornamentação, do teto até o chão. Tudo que vocês estão vendo aqui é feito em madeira, e essa madeira foi coberta com uma fina película de ouro, como se fosse uma folha de papel alumínio, né? Fazia a folha de ouro que dourava a madeira, tá? Além desse ouro superficial presente aqui, essa igreja já teve cálices de ouro, castiçais, turíbulos, objetos móveis, né? E aí o que aconteceu aqui? Ouro Preto foi uma cidade que durante 100 anos a economia aqui foi toda ela fomentada pelo ouro, de 1700 a 1800. Quando chegou de 1800 para frente, o ouro já não era mais o principal vetor econômico. Porém, aqui era a capital de Minas Gerais. Era a capital de Minas. Então, enquanto aqui foi capital mineira, tinha todo um glamour aqui, ok? Só que no final do século XIX, em 1897, a capital foi para BH. Pessoal, é importantíssimo falar disso, porque tem muita gente que vem em Ouro Preto e fica intrigado de por que a cidade parou no tempo. Por que a cidade estagnou? Porque Belo Horizonte nasceu. Por que Ouro Preto é o maior perímetro histórico conservado das Américas? Porque Belo Horizonte nasceu. Por que Ouro Preto foi tombada Patrimônio Mundial? Primeira do país, tombada pela Unesco, né? Primeira do Brasil, segunda das Américas, só ficou para trás de Machu Picchu, e terceira no mundo inteiro, que a primeira qual foi? Veneza. Veneza, Machu Picchu e Ouro Preto. 3 primeiras cidades onde se teve uma preocupação internacional em preservar características ímpares. Cada uma tem as suas. E Ouro Preto é uma cidade que estagnou, parou no tempo. Em 1897 aqui foi abandonado. Quem tinha grana foi embora. Pô, Belo Horizonte, progresso, evolução, vambora, né? Quem não tinha também foi. Vai ficar fazendo o que aqui? O ouro não tinha mais, trabalho também não tinha, então foi embora. Quem tinha grana foi embora, quem não tinha também foi. Quem ficou aqui? O clero, claro. Uma igreja que tinha meia tonelada de ouro ia ser abandonada. A outra tinha 200 quilos, a outra tinha 100. Todas essas igrejas tiveram muito ouro em objetos
que foram sumindo subitamente ao longo de um tempo em que o abandono aqui foi grande. Já falei que não é um passeio acadêmico, e o meu foco num passeio desse aqui é trazer um pouquinho da historicidade. Historicidade é o conjunto de história e histórias. Curiosidades? Por que o preto do ouro preto? Porque o preto do ouro preto? Por causa do ouro paladeado. Por causa do ouro incrustado ao minério de ferro. Aqui é preto. O minério de ferro é preto, é hematita, né? Ouro e ferro incrustado no mundo inteiro, o único lugar que foi encontrado ouro e ferro junto foi aqui. Espero que você tenha gostado desse nosso belíssimo vídeo sobre a Basílica de Nossa Senhora do Pilar. Em breve postaremos mais vídeos sobre outras igrejas da cidade de Ouro Preto. Se souber de alguma curiosidade que não mencionamos no nosso vídeo, não se esqueça de deixar em nosso comentário. Adoraremos saber um pouco mais sobre o seu ponto de vista também. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal e também não deixe de dar o seu like. Isso é muito importante para que o YouTube possa entender que você está gostando dos nossos vídeos e para que ele possa direcionar os nossos vídeos para outras pessoas. Compartilhe o nosso vídeo com amigos e familiares e nos ajude nessa aventura de evangelizar. Até a próxima jornada, que Nossa Senhora sempre possa acolher a cada um de vocês em seus braços de mãe.